Capítulo 34. Durante alguns dias depois dessa noite, o Sr. Heathcliff evitou encontrar-se conosco às refeições. Contudo, não consentia em excluir formalmente Harrington e Cathy. Repugnava-lhe ceder tão completamente aos seus sentimentos e preferia ausentar-se. Comer apenas uma vez em 24 horas parecia o suficiente para ele. Uma noite, depois que todo mundo já estava deitado, ouvi-o descer a escada e sair pela porta da frente. Não o ouvi voltar e de manhã vi que ele ainda não regressara. Estávamos em abril, o tempo era quente e bom, a grama verde das chuvas e do sol primaveril e as duas macieiras anãs perto do muro estavam em flor. Depois do desjejum, Catherine insistiu para que eu trouxesse uma cadeira e me sentasse a costurar debaixo dos abetos na extremidade da casa, e convenceu Harrington, que já se recuperara do acidente, a cavar e plantar o seu jardinzinho trasladado para aquela ponta devido às queixas de Joseph. Eu estava confortavelmente gozando do cheirinho da primavera e do belo céu azul, quando a minha patroazinha, que correra até perto da cancela à procura de raízes de primaveras para plantar, voltou com o cesto apenas meio cheio e nos informou que o Sr. Heathcliff estava chegando. E falou comigo, acrescentou, o rosto perplexo. Que foi que lhe disse seu? Perguntou Harrington. Disse-me que sumisse o mais depressa possível, respondeu ela, mas estava tão indiferente que parei para olhar para ele. Como indiferente? Inquiri. Bem, quase alegre. Não, quase não. Muito excitado e alegre, afirmou ela. Passear à noite faz-lhe bem, então, observei, afetando uma atitude despreocupada quando na verdade estava tão surpresa quanto ela e ansiosa por confirmar o que ela dissera, pois ver o patrão alegre não era espetáculo corriqueiro. Inventei uma desculpa para entrar. Heathcliff estava de pé junto à porta aberta. Seu rosto estava pálido e todo ele tremia. Contudo, tinha um brilho estranho, alegre nos olhos, o que alterava todo o seu aspecto. Quer comer algo? Perguntei. Deve estar com fome depois de errar durante toda a noite. Queria descobrir onde ele estivera, mas não me atrevia a perguntar-lhe diretamente. Não, não estou com fome, respondeu ele, virando a cabeça e falando num tom de desdém, como se percebesse que eu estava tentando adivinhar a razão do seu bom humor. Fiquei perplexa. Não sabia se não seria aquela uma boa oportunidade de lhe dar uns conselhos. Não me parece próprio andar fora de casa, comentei. Quando é hora de repousar, pelo menos não é aconselhável com esta umidade. Está me parecendo que o senhor vai pegar uma febre. Está diferente do costume. Sente alguma coisa? Nada que eu não possa suportar, retrucou ele, e com o maior prazer, desde que você me deixe em paz, entre logo e não me aborreça. Obedeci. Ao passar por ele, reparei que ofegava como um gato. É isso mesmo, pensei. Vem aí uma doença. Não posso imaginar o que ele andou fazendo. Ao almoço, ele se sentou à mesa conosco e recebeu uma pratada das minhas mãos, como se quisesse compensar o jejum matinal. Não estou resfriado, nem tenho nenhuma febre, Nelly, observou aludindo ao meu sermão daquela manhã. Estou pronto a fazer justiça a tudo o que você me puser no prato. Pegou na faca e no garfo e ia começar a comer, quando o apetite pareceu passar-lhe por completo. Pousou os talheres na mesa, olhou ansiosamente na direção da janela, levantou-se e saiu. Vimo-lo andar de um lado para o outro no jardim enquanto acabávamos de almoçar, e Earnshaw resolveu ir perguntar-lhe por que não voltava para a mesa, pensando que o tivéssemos irritado. Então ele vem? Perguntou Catherine quando o primo voltou. Não, respondeu ele. Mas não está zangado. Pelo contrário, parecia estranhamente satisfeito.
Só que eu o impacientei falando-lhe por 2 vezes. Mandou-me vir para junto de você e disse que não sabia como é que eu podia desejar outra companhia. Coloquei o prato dele no fogão para não esfriar e depois de 1 hora ou 2 ele voltou, quando a sala já estava vazia, igualmente excitado. O mesmo ar não natural de alegria sob as sobrancelhas negras, a mesma cor pálida, os dentes de vez em quando visíveis numa espécie de sorriso, todo ele tremendo, não como se treme de frio ou de fraqueza, mas como uma corda bem tensa vibra. Sim, era algo como uma vibração. Vou perguntar-lhe o que houve, pensei. Só eu poderia perguntar, foi o que fiz. Recebeu alguma boa notícia, Sr. Heathcliff? Parece muito animado. De onde me poderiam vir boas notícias? Retrucou ele. A animação é de fome, mas parece que não devo comer. O seu almoço está guardado, volvi. Por que não come? Não quero. Agora, murmurou ele apressadamente. Vou esperar até o jantar. E, Nelly, de uma vez por todas, peço-lhe que avise Harrington e a outra para não se aproximarem de mim. Não quero ser incomodado por ninguém. Quero ter a casa só para mim. Há alguma razão para isso? Perguntei. Diga-me, por que está tão esquisito, Sr. Heathcliff? Onde esteve ontem à noite? Não estou perguntando por mera curiosidade, sim porque... Está perguntando, sim, por mera curiosidade, atalhou ele com uma risada. Mas vou responder. Ontem à noite estive às portas do inferno. Hoje tenho o meu céu à vista. Nem 1 metro me separa dele. E agora é melhor você ir embora. Não verá nem ouvirá nada que a assuste se evitar bisbilhotar. Após ter varrido o chão e passado um pano na mesa, saí da sala mais perplexa do que nunca. Ele não saiu durante toda a tarde e ninguém interferiu na sua solidão. Até que às 8 horas achei que devia, embora não tivesse sido chamada, levar-lhe uma vela e o jantar. Ele estava encostado ao peitoril de uma janela aberta, mas não olhava para fora. Seu rosto estava voltado para a escuridão que reinava na sala. O fogo transformara-se em cinzas, a sala estava cheia do ar úmido da noite, e o silêncio era tal que se distinguia o murmúrio do riacho de Gimmerton com o seu gorgolejar por sobre os seixos e através das grandes pedras que não conseguia cobrir. Soltei uma exclamação de desapontamento ao ver o fogo extinto e comecei a fechar as janelas, uma após a outra, até chegar à dele. Quer que feche esta também? Perguntei a fim de despertá-lo, pois ele não se mexia. A luz da vela bateu-lhe no rosto. Sr. Lockwood, não posso exprimir o susto que levei. Aqueles olhos fundos e negros, o sorriso, a palidez mortal. Não me parecia o Sr. Heathcliff, sim um demônio, e no meu terror deixei a vela inclinar-se para a parede e ficamos no escuro. Isso. Feche a janela, respondeu ele na sua voz habitual. Ora, que falta de jeito! Por que segurou a vela horizontalmente? Traga outra, depressa. Saí correndo, apavorado, e disse a Joseph: O patrão quer que você lhe leve uma vela e lhe acenda o fogo. Eu própria não ousava voltar a entrar na sala. Joseph apanhou alguns carvões em brasa na pá e foi, mas logo voltou com a bandeja do jantar na outra mão, explicando que o Sr. Heathcliff ia se deitar e não queria comer nada até de manhã. Ouvimo-lo subir a escada. Ele não se dirigiu para o seu quarto. Entrou no da cama embutida. A janela, como já lhe disse, é suficientemente larga para deixar passar uma pessoa, e fiquei pensando que ele planejasse outra saída noturna de que não quisesse que suspeitássemos. Será ele um vampiro? Perguntei-me. Tinha lido a respeito de tão horríveis demônios, mas logo pensei em como o cuidara na infância e o vira crescer e lhe acompanhara quase toda a vida, e como era absurdo entregar-me a tão horríveis cogitações. Mas de onde viera ele? De onde viera aquele menino escuro, trazido por um bom homem para o seu lar? Murmurou a superstição enquanto eu adormecia.
E comecei, meio insônio, a imaginar quem seriam seus pais, e ecoando os meus pensamentos acordada, passei novamente em revista a sua existência, com soturnas variações que culminavam com a sua morte e o funeral, do qual tudo quanto recordo é de não saber que inscrição ditar para sua lápide e consultar o coveiro a respeito. E como ele não tinha sobrenome e não pudéssemos saber a sua idade, sermos obrigados a contentar-nos com uma única palavra, Heathcliff. Isso aconteceu mesmo. Se o senhor entrar no cemitério, só lerá isso na sua lápide, mais a data da morte. O nascer do dia restituiu-me a sensatez. Levantei-me e, tão logo se fez dia claro, desci ao jardim a fim de ver se havia pegadas debaixo da janela dele. Não havia. Ficou em casa, pensei, e vai estar normal hoje. Preparei o desjejum para toda a casa, conforme era meu costume, mas disse a Harrington e Catherine que o tomassem antes que o patrão descesse, pois ele ainda devia estar dormindo. Preferiam tomá-lo ao ar livre, sob as árvores, e preparei uma mesinha especialmente para eles. Ao voltar, encontrei o Sr. Heathcliff embaixo, falando com Joseph sobre os negócios da fazenda. Dava-lhe ordens precisas, minuciosas, mas falava rapidamente e desviava constantemente a cabeça com a mesma expressão agitada, ainda mais exagerada talvez. Assim que Joseph saiu da sala, sentou-se no seu lugar habitual e coloquei-lhe à frente um bule de café. Ele o aproximou, depois pousou os braços na mesa e olhou para a parede que lhe estava fronteira, parecendo fixar-se só num trecho com os olhos brilhantes, inquietos, e com tal interesse que deixou de suspirar durante meio minuto. Tome! Exclamei, aproximando-lhe o pão da mão. Coma e beba o café enquanto está quente. Há quase 1 hora que está pronto. Ele não reparou em mim, mas sorriu. Preferia tê-lo visto ranger os dentes do que sorrir daquela maneira. Senhor Heathcliff, patrão! Gritei. Pelo amor de Deus, não olhe dessa maneira, como se estivesse tendo uma visão do outro mundo. E você, pelo amor de Deus, não grite tão alto, retrucou ele. Volte-se e diga-me, estamos sós? Naturalmente, respondi. Claro que estamos. Mas involuntariamente obedeci-lhe, como se não estivesse bem segura. Com um gesto de mão, ele abriu um espaço livre entre as vasilhas do desjejum e inclinou-se para a frente a fim de poder olhar mais à vontade. Percebi então que não olhava para a parede, reparando bem nele, parecia que contemplava algo a 2 jardas de distância, e fosse o que fosse, proporcionava-lhe aparentemente tanto prazer como dor em extremo. Pelo menos era o que a expressão do seu rosto, ao mesmo tempo angustiada e extasiada, sugeria. O que ele contemplava tampouco estava fixo, os olhos dele perseguiam-no com incansável vigilância, e mesmo ao falar comigo, nunca se arredavam do objeto em foco. Em vão lhe recordei que havia muito tempo não comia. Se mexia para tocar em algo, conforme eu lhe dizia, se estendia a mão para pegar numa fatia de pão, logo os seus dedos se fechavam e permaneciam sobre a mesa, esquecidos do seu objetivo. Armei-me de paciência e sentei-me, tentando desviar a sua atenção para a comida, até que ele se irritou e, levantando-se, perguntou por que razão eu não o deixava comer quando ele quisesse, e disse que da próxima vez eu não precisava esperar. Punha a bandeja em cima da mesa e ia embora. Com essas palavras, saiu da casa, desceu lentamente o jardim e desapareceu na estrada. As horas passaram-se ansiosamente. Outra noite chegou. Não me recolhi senão muito tarde e mesmo assim não consegui dormir. Ele voltou depois da meia-noite e, em vez de ir para a cama, fechou-se na sala. Fiquei de ouvido alerta, remexendo-me na cama até que finalmente vesti-me e desci. Era impossível ficar deitada, dando voltas à cabeça com 1001 pensamentos e preocupações. Distingui os passos do Sr. Heathcliff andando sem parar de um lado para outro, e de vez em quando uma espécie de gemido quebrara o silêncio. Murmurava também palavras soltas,
A única que consegui pegar foi o nome de Catherine, junto com algum termo de carinho ou sofrimento, dito como se ele falasse com uma pessoa presente, em voz baixa e sincera, saída do mais fundo da alma. Não tive coragem de entrar na sala, mas desejosa de arrancá-lo daquele devaneio, comecei a remexer o fogo da cozinha e a varrer as cinzas. O barulho atraiu mais depressa do que eu esperava. Ele abriu a porta e perguntou: Nelly, venha cá. Já é de manhã? Traga a sua vela. São quase 4 horas, respondi. Quer uma vela para levar para cima? Podia ter acendido um fogo. Não, não quero ir para cima, replicou ele. Venha até aqui, acenda-me um bom fogo e faça tudo o que for preciso fazer. Primeiro tenho de atiçar os carvões, falei, apanhando uma cadeira e o fole. Enquanto isso, ele continuava a andar de um lado para o outro, num estado de excitação que se aproximava da loucura, os suspiros sucedendo-se um ao outro de tal maneira que mal lhe deixavam tempo para respirar normalmente. Quando o dia raiar, vou mandar buscar Green, falou. Quero fazer-lhe umas consultas jurídicas, enquanto posso pensar nesses assuntos e agir calmamente. Ainda não escrevi o meu testamento e não sei como legar os meus bens. Oxalá os pudesse varrer da face da terra. Eu não falaria assim, Sr. Heathcliff, retruquei. Não se preocupe já com o testamento, terá muito tempo de se arrepender das suas muitas injustiças. Nunca pensei que os seus nervos viessem a ficar tão alterados e quase que interrompi por sua culpa. A maneira pela qual o senhor passou estes 3 últimos dias era capaz de arrasar um titã. Coma alguma coisa e descanse um pouco. É só olhar-se no espelho para ver como está. Suas faces estão cavadas e seus olhos raiados de sangue, igual aos de uma pessoa semi-morta de fome e a ponto de ficar cega por não dormir. Não é minha culpa se não posso comer nem descansar, replicou ele. Asseguro-lhe que comeria e repousaria se pudesse, mas seria a mesma coisa que pedir a um homem prestes a se afogar que abandonasse todas as tentativas e descansasse a 1 metro da praia. Preciso alcançá-la primeiro. Depois descansarei. Bem, não chame o Sr. Green. Quanto a me arrepender das minhas injustiças, não cometi nenhuma e não me arrependo de nada. Sinto-me muito feliz, mas não suficientemente feliz. A aventura está me matando, mas mesmo assim não está satisfeita. Sente-se feliz, patrão? Exclamei. Que estranha felicidade! Se me prometer escutar-me sem se zangar, acho que lhe posso dar um conselho para torná-lo mais feliz ainda. Qual é, Nelly? Perguntou. Diga. O senhor bem sabe, comecei, que desde os seus 13 anos tem levado uma vida egoísta e pouco cristã. Sem dúvida, durante todo esse tempo não pegou sequer na Bíblia. Deve ter esquecido dos ensinamentos do livro e pode não ter tempo de relê-lo agora. Será que o senhor não quer mandar chamar alguém, um ministro de igreja, não importa qual, que lhe explique e lhe mostre a que ponto se desviou dos seus preceitos e como está longe de merecer o céu, a menos que uma mudança se opere no senhor antes de morrer? Não fico zangado, Nelly, e sim grato, respondeu ele, pois você me lembrou da maneira pela qual desejo ser enterrado. Quero ser transportado para o cemitério de noite. Você e Harrington, se quiserem, podem me acompanhar, mas cuide, particularmente, de que o coveiro obedeça às minhas instruções a respeito dos 2 ataúdes. Não é preciso chamar nenhum ministro, nem dizer qualquer oração. Já lhe disse que estou quase alcançando o meu céu e que o dos outros não tem nenhum valor para mim. E se acaso o senhor perseverasse no seu obstinado jejum e morresse em consequência dele, e se recusassem a enterrá-lo no Campo Santo? Perguntei, chocada pela sua indiferença religiosa. O senhor gostaria?
Não farão isso, replicou ele. Se fizerem, você deve tratar de trasladar-me em segredo para o cemitério. Se não o fizer, hei de lhe provar que os mortos não se aniquilam. Tão logo ouvi os outros membros da família descerem, retirou-se para os seus aposentos, e eu respirei mais aliviada. Mas de tarde, enquanto Joseph e Harrington estavam nas suas tarefas, entrou novamente na cozinha e com um olhar desatinado pediu-me que fosse para a sala e lhe fizesse companhia. Queria alguém com ele. Recusei-me a isso, dizendo-lhe francamente que a sua estranha atitude e maneira de falar me assustavam e que não tinha nem vontade nem coragem de ficar a sós com ele. Acho que você me julga um demônio, disse ele, com seu riso sombrio. Algo por demais horrível para viver numa casa decente. Depois, voltando-se para Catherine, que se escondera atrás de mim ao vê-lo aproximar-se, perguntou sarcástico: E você, vem comigo? Não lhe vou fazer mal. Não. Aos seus olhos eu me transformei em algo pior do que o diabo. Bem, há uma pessoa que não foge da minha companhia. Por Deus, ela é inexorável, é demais. Ninguém de carne e osso pode suportar, nem eu. Não pediu a companhia de ninguém mais. Ao anoitecer foi para o seu quarto. Durante toda a noite e na manhã seguinte ouvimo-lo gemer e murmurar consigo mesmo. Harrington estava ansioso por entrar, mas eu lhe pedi que fosse buscar o Dr. Kenneth para que o visse. Quando o médico chegou e pedi licença para entrar e tentei abrir a porta, vi que estava trancada, e Heathcliff mandou-nos para o inferno dizendo que estava melhor e queria que o deixassem em paz. Em vista disso, o médico foi-se embora. Na noite seguinte, a noite seguinte foi de chuva. Na verdade, choveu até de manhãzinha. Ao dar o meu costumeiro passeio matinal em volta da casa, observei que a janela do patrão estava escancarada e que a chuva entrava por ela às rajadas. Ele não pode estar na cama, pensei. A chuva tê-lo-ia encharcado, deve estar levantado ou ter saído, mas basta de conjecturas. Vou ver. Após ter conseguido entrar com outra chave, corri a abrir os painéis, pois o quarto estava vazio. Empurrei-os depressa para o lado e olhei. O Sr. Heathcliff estava lá, caído de costas. Seus olhos encaravam-me com tal fixidez que estremeci. Depois ele pareceu sorrir. Não podia crer que estivesse morto, mas o seu rosto e pescoço estavam encharcados, as roupas de cama pingavam água e ele estava perfeitamente imóvel. A gelósia batendo com o vento arranhara-lhe uma das mãos pousadas no peitoril, mas não saía sangue da ferida, e quando a toquei com os dedos não duvidei mais. Ele estava mesmo morto. Mas como foi que... ele pareceu sorrir, né? Ele não sorriu. Tranquei a janela, penteei-lhe os longos cabelos pretos caídos para a testa e tentei fechar-lhe os olhos, extinguir, se possível, aquele olhar terrível e ainda vivo de exultação, antes que outra pessoa o pudesse ver. Mas eles não se fechavam, pareciam troçar dos meus esforços, e os seus lábios abertos, deixando à mostra os dentes brancos e aguçados, também pareciam troçar. Tomada de novo acesso de covardia, gritei por Joseph. Ele apareceu logo, mas recusou-se a mexer nele. O demo carregou a alma dele, falou. Pode levar também a carcaça, credo, até da morte ele caçoa. E o velho pecador fez uma cara de troça. De repente, porém, recobrando a compostura, ajoelhou-se, ergueu as mãos ao céu e deu graças por ficar Harrington, o legítimo dono, novamente na posse dos seus direitos. Quanto a mim, estava perplexa, e a minha memória pôs-se a recordar tempos passados com uma espécie de opressiva tristeza. Mas foi o pobre Harrington precisamente o mais injustiçado, o único a sofrer realmente muito. Velou o corpo durante toda a noite, chorando sem parar. Apertava-lhe a mão, beijava-lhe o rosto sarcástico e terrível que todos os demais evitavam contemplar, e carpia-o como só sabem fazer os corações generosos, embora endurecidos como aço temperado.
O Dr. Kenneth não conseguiu diagnosticar a causa da morte. Ocultei o fato de ele nada ter comido durante 4 dias, temendo que originasse complicações, e também porque estava convencida de que ele não jejuara propositadamente, e sim em consequência da estranha doença que o acometera. Foi sepultado, para escândalo de toda a região, segundo seu desejo. Eu e Earnshaw, o coveiro, e 6 gatos pingados. Eis o acompanhamento. Os 6 gatos pingados foram embora assim que puseram o caixão na sepultura. Nós ficamos para vê-lo ser coberto. Com o rosto lavado em lágrimas, Harrington arrancou tufos de grama verde e colocou sobre a terra. Atualmente a sepultura está tão verdejante quanto a da companheira. E espero que o seu ocupante tenha um sono igualmente sossegado. Mas a gente do campo, quando se lhes pergunta, jura pela Bíblia que o vê caminhar. Há quem diga que o enxergou perto da igreja na Charneca e até mesmo nesta casa. Histórias, dirá o Senhor, e eu também. Contudo, aquele velho sentado diante do fogo afirma que vê os dois, olhando pela janela do quarto dele todas as noites de chuva, desde que o patrão morreu. E uma coisa estranha aconteceu-me há cerca de 1 mês. Eu estava indo para a granja uma noite escura, ameaçando trovoada, e bem na encruzilhada que leva ao morro, encontrei um rapazinho com um carneiro e 2 ovelhas. Chorava horrivelmente, e eu supus que as ovelhas estivessem assustadiças e se recusassem a obedecer-lhe. Que foi, meu homenzinho? Perguntei. Heathcliff e uma mulher estão ali, perto do morro, gaguejou ele, e estou com medo de passar. Nada vi, mas tanto as ovelhas quanto ele se negavam a passar, de modo que lhe disse para ir pela estrada de baixo. Provavelmente ele imaginara os fantasmas de tanto pensar ao atravessar sozinho a Charneca, nas bobagens que ouvira os pais e os colegas repetirem. Mas a verdade é que já não gosto de sair no escuro e nem de ficar sozinha neste casarão. Que alívio vai ser quando mudarem daqui para a granja. Vão para a granja? Perguntei. Vão, respondeu a senhora Jean. Tão logo se casarem no dia de Ano Novo. E quem ficará morando aqui? Joseph ficará tomando conta da casa e talvez um rapaz lhe fará companhia. Vão viver na cozinha e o resto da casa será fechado. Para uso dos fantasmas, comentei. Não, Sr. Lockwood, falou Nelly abanando a cabeça. Creio que os mortos descansam em paz, mas não é direito falar deles com tal leviandade. Nesse momento a cancela do jardim rangeu. Os namorados estavam de volta. Esses não têm medo de nada, resmunguei vendo-os entrar. Juntos seriam capazes de desafiar Satã e todas as suas legiões de demônios. Vendo-os parar um instante diante da porta para olharem uma última vez para a lua, ou melhor, um para o outro, banhados pelo luar, senti-me novamente impelido a ir embora, e enfiando uma lembrança na mão da senhora Jean, não obstante os seus protestos, saí pela cozinha no exato momento em que eles abriram a porta de entrada, e teria confirmado a opinião de Joseph quanto às indiscrições da velha colega, se ele não tivesse considerado como prova da minha respeitabilidade o soberano de ouro que lhe atirei aos pés. Meu caminho de volta foi alongado por um desvio na direção da igreja. Uma vez dentro dela, percebi quanto envelhecera em apenas 7 meses. Muitas janelas mostravam buracos negros, destituídos de vidraças, e aqui e ali telhas saíam fora da linha do telhado, candidatando-se a serem arrancadas pelas próximas tempestades de outono. Procurei e logo descobri as 3 lápides na encosta próxima à Charneca. A do meio, cinzenta e meio enterrada na urze, a de Edgar Linton, com a grama e o musgo trepando-lhe pela base, e a de Heathcliff, ainda nua. Demorei-me a contemplá-las sob aquele céu clemente, a ver as borboletas esvoaçando por entre a urze e as campânulas, a ouvir a brisa suave soprando através da relva e a pensar como poderia alguém imaginar sequer sonos agitados sob aquela terra. Caramba, passou muito pouco tempo. Bom, eu vou ler isso daqui, né? O autor e sua obra, porque eu tô com muito tempo.
O autor e sua obra, a mais talentosa das irmãs Bronte, mulheres que celebrizaram na literatura inglesa do século XIX. Emily só teve o seu mérito reconhecido muitos anos após a sua morte, quando O Morro dos Ventos Uivantes foi publicado em 1847. Os críticos o classificaram como uma obra sádica, pervertida e patológica, e taxaram de imaturos os sentimentos da autora. Uma mulher, segundo um crítico inglês, precisaria de um poderoso demônio para se sobressair na Inglaterra vitoriana, mas Emily o conseguiu. O Morro dos Ventos Uivantes é uma obra que não pode ser catalogada em nenhuma escola. Ela é única em seu tempo, não pertence à tradição nem ao estilo literário dos escritores da época. Uma coisa à parte, apaixonante e terrivelmente melancólica. Emily Bronte nasceu em Yorkshire em agosto de 1818. Seus pais eram luteranos pobres, porém cultos. Tendo perdido a mãe aos 2 anos, foi criada por uma tia, juntamente com um irmão e mais 4 irmãs, 2 das quais precocemente falecidas, num distrito isolado onde a educação não tinha avançado. Residentes num distrito isolado onde a educação não tinha avançado, os Bronte não mantinham relações sociais e viviam uns para os outros. Estudavam e liam muito. As crianças chegaram a criar o reino imaginário de Angria, enchendo vários cadernos com a história de suas guerras, suas leis, seus reis e seus feudos. A única vez em que Emily saiu de casa foi para estudar francês em Bruxelas. Aí teve uma vida infeliz que seria mais tarde retratada por sua irmã Charlotte em Jane Eyre. Ah, Jane Eyre é a Charlotte Bronte falando da Emily Bronte. Entendi. Yorkshire era o único lugar em que ela se sentia à vontade em sua solidão. Seus poemas foram descobertos pela primeira vez por Charlotte. Emily ficou muito sentida com a descoberta, mas acabou por concordar em que ambas publicassem juntas um livro de poemas. O livro saiu em 1846 e foi um fracasso. Pouco depois da publicação de O Morro dos Ventos Uivantes, Emily ficou muito doente, recusou qualquer tipo de tratamento e foi piorando até que veio a falecer em 19 de dezembro de 1848. Tinha apenas 30 anos de idade. Sobre sua irmã, diria Charlotte, mais forte do que um homem, mais simples do que uma criança, a natureza de Emily erguia-se solitária, sob uma cultura em nada sofisticada e gostos em nada artificiais. Havia nela um fogo secreto que deve ter-lhe inflamado o cérebro e as veias. Charlotte foi uma das poucas pessoas que puderam descrever a personalidade de Emily, uma vez que ela não deixou nenhuma correspondência e a sua obra não nos dá nenhuma chave para que a possa decifrar. Cara, eu gostei bastante do livro. Gostei mesmo, velho. É uma pena que a pobre da autora tenha morrido tão cedo e nem, né, pôde saber que a obra dela foi tão boa assim, cara. Nossa, muito bom livro, velho. Muito bom mesmo. Eu tô com muito tempo de verdade, cara. Eu não vou ler o prefácio do editor, não, valeu. Tá, eu vou ler aqui, eu vou ler aqui isso, porque eu tô com muito tempo, velho. É... Não, mentira. Eu não vou ler nada não. Gente, isso aqui foi o Morro dos Ventos Uivantes. Au! Valeu.